Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sala de Imprensa. Todo mundo sabe que esse ano de 2024 é um ano eleitoral. Em outubro, nós iremos escolher o prefeito da nossa cidade e os vereadores que irão atuar pelos próximos 4 anos. Então, aproveitando que o tema eleição está em alta, eu convidei o jornalista Victor Pinto para a gente bater um papo hoje sobre jornalismo eleitoral. Os bastidores, os desafios, as tretas, vamos falar de tudo um pouco nesse programa. Então, fique aqui com a gente que esse papo promete. Vitor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente. Isabela, é uma alegria estar aqui, é uma alegria poder fazer parte do Sala de Imprensa, desse seleto grupo de entrevistados aqui nesse programa. E vamos falar sobre esse jornalismo político eleitoral, porque esse ano promete. Promete mesmo. E para você que está em casa, Victor Pinto é jornalista formado pela UFBA e que se especializou empiricamente na cobertura política. Ele tem uma vasta experiência aí cobrindo política desde que começou. Ele é apresentador e produtor do programa Boa Tarde Bahia, na TV Band, apresentador da Rádio Excelsior, da Bahia, colunista da Rádio Band News FM Salvador, da Rádio Câmara, nosso colega aqui, do jornal Tribuna da Bahia e do site Band BA. Muita coisa, né, Vitor? Tem que dar conta, minha filha. Tem que Muita dar coisa, conta, pois né? é. Vem cá, como é pra você, assim, fazer cobertura política de um modo geral? Desde sempre você trabalha com isso, né? Porque eu lembro que a gente foi colega, você lembra? Na Facom, né? Na Faculdade de Comunicação. Eu lembro que você já fazia ali, Já. você já estava estagiando na área de política, né? Como é esse trabalho, esse segmento? Desde os meus tempos de Conceição do Coité, Sim. porque com 12 anos eu fiz um jornal impresso em Coité, que circulou de maneira ininterrupta por 15 anos. Poxa. E o foco principal do jornal era a cobertura política, porque veja bem. Você era um adolescente Já, fazendo... adolescente. E já tava interessado. na 6ª série do Colégio Polivalente de Coité. Sim. Antes disso, eu já participava, ia visitar as rádios, ajudava em transmissão de jogo de futebol, Sim. de entrevistar jogadores, Oh. o povo e tal, mas minha veia sempre foi política. Eu sempre fui um apaixonado por política. Conceição do Coité, que é minha cidade natal, fica ali próximo à Serrinha, região do Sesal, é uma cidade que a política é muito pujante. Sim. Só para você ter ideia, Coité é uma cidade extremamente polarizada, politicamente falando. Quando você tinha micareta, você tinha o bloco e o trio de um grupo e o bloco e o trio do outro grupo. É mesmo? Lá é dividido por azul e vermelho, só que o azul lá hoje é vinculado ao grupo do PT, do PSD, e o vermelho é ligado à União. É ao contrário, é o inverso das cores. Então lá você tinha essa divisão. Você tinha o hospital dos azuis e o hospital dos vermelhos. Quem comprava na loja do azul não comprava na loja do vermelho. Então as famílias eram divididas, porque no caso específico, tinha uma família grande que era de um lado, uma família grande do outro. E quando era período de eleição, era aquela confusão que inimizades eram feitas no período da eleição, passava o prazo, todo mundo voltava a ser amigo, passava a eleição. Meu Deus. Então eu já cresci em um meio em que a política faz parte do noticiário, da conversa, do cafezinho, da conversa em família. Apesar de ter só um primo e uma prima de segundo, terceiro grau, que hoje estão na política, mas assim, da cozinha lá de casa nunca teve ninguém da parte política. Então eu cresci já com essa polarização coitaense, e eu tinha uma percepção que eu precisava fazer meu jornal ser um jornal que durasse, era um jornal mensal. Então, assim, se eu fizesse um jornal com notícias mais de polícia, rapidamente esse jornal iria vencer. A notícia de polícia ela é muito rápida, o factual de polícia é muito rápido. Amanhã, a notícia de política de hoje já está velha. Sim. Se eu fosse fazer fofoca, vida dos outros também não dá certo. Não era meu efetivo, eu nunca gostei disso no sentido de fazer um jornalismo de fofoca. Falei, política. A política sempre rende. Gente, um adolescente pensando isso. Aí a política sempre rende. Então eu entrevistava os presidentes de partidos, vereadores, ia para a sessão da Câmara, porque era um tema que não morria. É um tema que, dependendo da entrevista que você fazia,
aquela entrevista ia repercutir 15 dias na cidade. Ainda mais nos anos 2000. 2004, 2005, ali estava começando, engatinhando a questão do Orkut, do celular era SMS, não tinha WhatsApp daquela época. Já tinha o celular, mas era algo muito específico do que a gente tem hoje. Instagram, nem sonhávamos. Twitter, estava engatinhando também o Twitter. Era mais Orkut, rádio muito forte, o MSN, né? E assim, o jornal, eu fazia um jornal impresso, que já era um desafio, focado nessa área, e foi isso que me fez enviesar quando eu estudei minha vida toda no Colégio Paulo Valente, de Coité, da 5º ao 3º ano. Quando eu passei em 3 vestibulares, eu passei na UFBA, na UFRB e na UNEB. Então eu tinha 3 opções: Salvador, Cachoeira ou Juazeiro. Pensei em Salvador porque o grosso da comunicação está aqui, dos maiores veículos do estado, e a política está em Salvador. Você já entrou na faculdade pensando? Então já entrei, já era certo. Eu ia me especializar em jornalismo político. Tanto que no meu primeiro semestre eu já consegui um estágio. Estagiei no site Política Livre, de Raul Monteiro. Já no primeiro semestre. Então era difícil. Que era difícil. Na época ainda a faculdade fazia vista grossa, hoje só a partir do 3º semestre. Mas naquela época, além de me ajudar na manutenção aqui, como estudante que veio do interior para poder se manter, tinha o apoio dos pais, tinha o meu jornal em Coité, que tinha uma renda para mim, já tinha um estágio e era o que eu queria, era política. Então já cheguei em Salvador, já arriei as malas na UFBA sabendo que eu queria estudar. Era rádio, que eu sou uma pessoa apaixonada por rádio, você sabe disso, uma pessoa apaixonadíssima por rádio, e política. Então, hoje eu consigo estar nos dois, consigo estar no rádio e na política também, realizado profissionalmente falando. Não é todo mundo que consegue ter essa dádiva, essa proeza das cadeiras da faculdade e você conseguir logo se inserir no mercado de trabalho. E eu agradeço muito a Deus por ter aberto os caminhos, e lógico, tendo também muito da minha força de vontade para poder seguir, mas... É isso que eu ia dizer. Essa sua determinação, ela já ajudou bastante, porque muitas vezes a gente chega na faculdade sem saber direito, né? A gente quer descobrir para depois ver o que eu vou fazer. As pessoas, às vezes, com dúvida até do próprio jornalismo, será que eu vou fazer jornalismo? E dentro do jornalismo, em que área seguir do jornalismo, né? Então, mas eu sempre já quis fazer jornalismo. Acho que é um jornalismo importantíssimo, um jornalismo de política, porque mexe com todo o nosso cotidiano. Isso é sem sombra de dúvidas. E para você, qual é o maior desafio de fazer esse jornalismo de política? É lidar com as armadilhas que o jornalismo de política tem. Que tipo de armadilhas? Vamos lá. O envaidecimento, quando a pessoa se envaidece e acha que é o paladino da moral e dos bons costumes e vai ditar o que vai ser feito, porque você lida com relação de poder. Você acessa pessoas, fontes, que não é todo cidadão comum que consegue acessar. Você consegue ter um contato direto, por exemplo, com o governador do estado, com os secretários de estado, com o prefeito, com os presidentes de partido, com os vereadores, com os deputados federais, de uma maneira bem mais fácil. Porque você está cobrindo, que eu chamo que é cobrindo o poder, que anda de mãos dadas ali na minha concepção. Política, economia e justiça. Quando eu falo de jornalismo político e falo de relação de poder, para mim é política, economia e justiça. Porque andam os três de mãos dadas. De maneira assim que, cada vez mais, atuando na área, eu comecei a perceber essa junção desses 3 temas. Mas, assim, o primeiro desafio é esse, o desafio dos interesses, o desafio de você... lógico, o jornalista, ele é um ser humano. Ele tem concepções, ele tem valores, ele tem uma construção de arcabouço que ele constrói durante toda a sua vida. Essa história de teoria do espelho, que a gente aprende na faculdade, uma das primeiras teorias que a gente aprende na faculdade, que o jornalista vai refletir exatamente o fato da Maria conhecer. Não, isso é uma teoria linda na teoria, mas quando a gente vai para a prática não é. Porque, assim, a bagagem que eu tenho de vida não é a bagagem que você tem de vida. Então, se eu cubro um assunto de política, eu tenho um outro olhar, eu consigo dar outra característica. O jornalista que não cobre essa área não vai ter essa mesma sensibilidade, por exemplo. Que eu falo da especialização. Da mesma forma como na medicina tem especialização, da mesma forma como no direito tem especialização, no jornalismo também tem. A gente sai da faculdade de jornalista, a gente pode fazer, em tese, tudo. Cobrir esporte, cobrir cultura, cobrir cidade, cobrir política, polícia. Só que, claro, tem aquela veia que você tem mais afinidade. E acho eu que quando a gente se especializa em algo,
é mais fácil de você poder conduzir o trabalho na especialidade. Lógico, se precisar, eu estou num veículo como a Band, se precisar falar de futebol, eu vou falar. Se precisar falar de um caso de polícia, como acontece diversas vezes, porque o Boa Tarde Bahia, que é o programa que eu apresento, é um programa de política. Mas é como se fosse aquele jornal da tarde da TV Band, da Band News. Então, se tem uma operação da Polícia Federal, é notícia, é a prioridade, a gente tem que dar. Então, assim, eu comento, pelo dever de ofício de poder comentar, de poder falar e noticiar o fato. Mas eu não vou falar com a propriedade, então não vou me arriscar a ir um pouquinho mais além do que alguém que cobre polícia e entende como é que funciona a engrenagem da segurança pública, ou como alguém que entende como é que funciona a engrenagem do esporte. Política não, justiça não. Aí eu já me arrisco a dar o pitaco. Então tem essas dificuldades pelo caminho que perpassa, principalmente a questão pessoal, de você não colocar, não carregar nas tintas, hoje na tecla do celular, por exemplo, o que é que você pensa politicamente, ideologicamente. Porque se você vai cobrir um fato político, ok, você tem que deixar claro que você está cobrindo aquele fato político e vai narrar os fatos. Só que você também tem que deixar claro quando entra a sua opinião ou a sua análise no fato. E essa opinião e análise que eu pelo menos tento fazer, buscar mais próximo ainda à isenção. Sim. Não é possível você ser totalmente isento, como eu disse. O jornalista é um ser humano, sua bagagem cultural, seu repertório, a sua vida, o que você fez de percurso até ali conta bastante. Os processos históricos que você já vivenciou, por exemplo, contam numa análise, contam na hora de você dar uma opinião. Mas assim, eu tento equilibrar a balança o máximo que eu posso, porque cabe ao ouvinte, ao leitor, saber tomar para si se aquela opinião ela concorda ou não. O desafio também da gente cobrir política é que a gente está numa sociedade tão polarizada que, por exemplo, Lula e Bolsonaro. Se você critica Lula, você é bolsonarista. Sim. Você já é taxado disso. É. Se você critica Bolsonaro, você é lulista. Todo mundo só quer ter a opinião que convém. Quantas vezes eu já li livros, quantas vezes eu já vi teses de mestrado, quantas vezes eu já li artigos de opinião que eu não concordo com a opinião do leitor, ou do autor, daquele que escreveu. Mas nem por isso eu deixei de ler, nem por isso eu deixei de consumir. Não, eu falei assim, não, pelo contrário. Eu acho que poderia ser assim, assim, assado. Mas eu respeito a opinião dele. Não é necessariamente você concordar, dar amém com tudo que é noticiado e dado como fato, como opinião, por exemplo. O direito de questionar está aí garantido pela nossa Constituição. Mas viver nesse aspecto de polarização, e dos últimos tempos que a gente viveu no Brasil, de demonização da imprensa e mais ainda do trabalho do jornalista de política, que é aquele que tem a missão, na minha concepção, de separar o joio do trigo, de apurar e buscar a verdade nesses tempos de pós-verdade, é uma dificuldade grande, Isabela. Eu imagino. E você falou uma coisa interessante aí, que a gente, um dos primeiros programas do Sala de Imprensa, né, a gente recebeu o Emiliano José, que é um cara que fez política, ele é vereador e tal, mas ele é jornalista e ele é declaradamente de esquerda. De esquerda, sim. Você sabe, todo mundo sabe disso. E assim, ele não esconde, ele não tem vergonha de esconder, e ele fala que é possível você ter uma posição política e você desenvolver um jornalismo sério sem ser contaminado, né, pelo seu viés ideológico. Já você não tem essa posição, você não assume uma posição política, mas você tem a sua, você tem as suas preferências. Eu sou eleitor, eu voto. Exatamente, exatamente. E aí não tem uma hora que você fica assim, ai, droga, eu tinha que falar isso, velho. Poxa, que besteira que esse cara fez, tá? Não fica, né? Tem uma concepção de outros veículos que eu passei, dessa trajetória, de uma autocensura, porque, assim, você também não tem essa liberdade toda de você falar o que você... Você está em um veículo de comunicação, então você também tem que seguir a linha editorial que aquele veículo tem. Isso te ajuda também. Né? Ajuda nesse processo. A manter essa isenção que você fala. A isenção, mas assim, eu voto, eu sou eleitor. Sim. Eu concordo ou não concordo com determinadas teses, mas assim, quanto mais eu não tenho esse estigma, essa declaração, esse carimbo de que você ou é um jornalista de direita ou um jornalista de esquerda, me faz, na minha concepção, conseguir transitar com todas as fontes. Sim. Conversar com gregos e troianos, como a gente fala, de ir ao PL de Bolsonaro, ao PSOL
de Boulos, por exemplo, aqui em Salvador, do PL de João Roma ao PSOL de Kleber Rosa. Tem como você percorrer, porque assim, quando você se declara e você começa nitidamente fazer a sua cobertura enviesada, você, em tese, só vai atender aquele nicho. Sim, sim. E vai ser uma dificuldade você conseguir ter fontes do lado contrário. Isso é nítido. Isso é evidente. Isso acontece nos dias atuais de colegas que adotam. Não estou condenando colegas que... Eu acho que o mercado é aberto, é livre, você pode fazer o seu jornalismo nichado, o seu jornalismo de política. Dentro da política, você ter um nicho dentro da política, de você ser mais conservador, de você ser mais progressista, mas eu acho, e não é murismo não, eu acho que é para justamente conseguir transitar nesses dois lados e poder informar a população. Porque assim, o jornalismo político, ele é um pouco jornalismo de fofoca. Porque assim, se tem bicho fofoqueiro, é bicho político. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, é fofoqueiro. Porque assim, a política é muito do disse-me-disse também. E é muito de suposições. Suposições. É tipo um jogo de xadrez, que você vai ali, né? Você mexe uma peça aqui e outra peça mexe lá e você começa a perceber como é que a engrenagem funciona. O deputado que não pode ir para a tribuna, deputado da base que não pode ir para a tribuna bater no governador ou o vereador que não pode, chega para a gente no pé do ouvido e fala toda a verdade. Só que aí tem um on e tem um off. Aqui Um on e um off, né? Então tem um on e tem um off. Então assim, aí você consegue, na minha concepção, você pode ser um jornalista nichado, respeitado. Mas você vai ser respeitado, na minha concepção, só naquele ambiente em que você se propõe a carregar nas tintas na sua opinião. Fato. Eu tenho certeza que esse jornalista não vai conseguir permear, por mais que trilhe o caminho da seriedade, da ética, mas não vai conseguir caminhar por todas as correntes políticas que nós temos hoje e conseguir informação de bastidor. Por exemplo, meu foco é informação de bastidor. Porque a política do dia a dia, a votação na Câmara. Qualquer jornalista pode chegar na Câmara de Vereadores, acompanhar uma sessão e noticiar a votação da Câmara. Sim. Qual foi o projeto de lei aprovado, por que o discurso feito pelo vereador, o discurso feito pelo deputado. Mas o que é que está por trás daquele projeto? Como chegar, aquele projeto é polêmico, como chegou para aquele projeto chegar daquela forma? Por que aquele vereador deu aquela declaração? O que é que tem por trás de uma articulação, de mudança de partido, de bota para votar, a sessão caiu, etc. e tal? Aí é só quem vive, principalmente o legislativo, a política, é que vai saber conduzir melhor, por exemplo, a notícia, o comentário sobre o fato. Eu acredito que é a mesma coisa do esporte. Se um jogador brigou com o outro, etc. e tal, eu não vou saber dar os bastidores daquela briga. Eu vou saber chegar e dar o resultado do jogo, como é que está a situação, ou ser amparado por um colega da emissora que é da área e me explicar a situação. Sim. Minha área é política, economia e justiça. Então, é um pouco disso que a gente vive hoje no nosso noticiário. Então, para você atuar no bastidor, você necessariamente tem que fazer relações. E aí é que entra o limiar. Porque muitos acham que o fato de você ter relação com o jornalista é porque você tem relação para abafar uma notícia, para não falar mal de mim, o político para esse jornalista não falar mal de mim. E não é assim que a banda toca. Sim. A gente tem relações e relações. Tem a brodagem do dia a dia, que a gente conhece, fora do plenário, etc. e tal, mas quando está na missão de fonte, no travestido do agente público daquele que foi eleito, vai ter momento que vai ter assunto espinhoso. Sim. Eu vou ter que falar. Com certeza. Então, a gente está em ano de eleição. Você está falando aí muito de informação de bastidor, tá? Ano de eleição, essas informações de bastidor, elas explodem, né? Como é, assim, você ter que lidar? Porque eu imagino que deve ser uma loucura. Muito. Cada dia você tem uma coisa diferente, e hoje você tem um cenário, amanhã o cenário já muda completamente. E aí eu já quero também que você responda 2 perguntas em uma. Sim. Você também acabou de falar aí, de trazer essa coisa da confusão que se faz entre, né, os políticos, imagino, e suas relações com os jornalistas, né? Você já vivenciou determinados tipos de constrangimento em ano de eleição por parte de, não necessariamente ano de eleição, tá? Mas no seu trabalho no dia a dia, por parte de políticos, justamente aquela coisa, pô, né? Ele é meu amigo, ele não deve dar aquilo.
algum tipo até de assédio, assim, tipo, assédio no sentido de querer inibir o seu trabalho? Eu vou começar pela última. Sim. Já passei por isso em Coité. De Então ser hostilizado em ato político. Sim. De ser hostilizado. Em Coité, adolescente, jovem, eu já passei por isso. Aqui em Salvador, eu nunca passei nenhum por isso. político nunca tentou, tipo, lhe podar e dizer, não vá falar disso. Acontece mais no campo institucional. No campo mais institucionalmente institucionalizado. falando, sim. Acontece. Mas assim, você vai para o enfrentamento e você consegue chegar numa vitória. É assim, dizer assim, ser cerceado por algum político me constranger, nunca aconteceu. Até porque eu tento fazer as abordagens, não de maneira grosseira, não de maneira que não beira a cordialidade. Eu acho que dá para você ser incisivo sem precisar levantar a voz, gritar, botar o dedo em rixe. Acho que não tem necessidade. Acho que você pode criticar, você pode ser incisivo em determinadas opiniões, mas sem perder a compostura, vamos botar assim. Então, assim, nunca aconteceu comigo de ter, que eu me recorde, assim, de um constrangimento mesmo, seja no ar, no microfone, não me recordo. Porque eu tento, assim, eu sou na pegada Inês Brasil. Se me atacar, eu vou atacar. Se me vem com grosseria, eu vou devolver a grosseria. De alguma forma, eu vou devolver. Mas eu sempre tento deixar claro que eu estou fazendo meu papel como jornalista. Sim. Então, assim, a única vez que, de fato, eu me senti constrangido mesmo de ter que sair do foi em eventos políticos na minha cidade, Sim. em Coité. É muito exacerbado, muito mais exacerbado. Sim. Aqui tem político que pode... já teve um caso de eu escrever um artigo sobre um determinado político, dele não gostar do artigo, mas quando a gente se encontrou, a gente deu risada. Falou, não, você exagerou demais. Sim. Não, mas precisei pronto, mas segue o baba, sim, entendeu? Hoje a gente se fala tranquilamente, mas ele ficou, assim, com muita raiva, pelo que me contaram, do artigo que eu fiz sobre ele, mas que foi publicado na tribuna. Mas quando a gente se encontrou pessoalmente, nós nos tratamos cordialmente, fato. Sim. Então, assim, acho que é da forma como as pessoas conduzem as relações que são estabelecidas. Sim. Nunca teve nada comigo aqui, pelo menos até então, em Salvador. Certo. E... pré-campanha. Sim. Você falou de bastidor. Foi, informação de bastidor. Acho que o pior do jornalista não é nem a campanha eleitoral. Vocês acham que a campanha eleitoral que é o pior do jornalista? Não. O pior do jornalista é antes da campanha. Porque a formatação da chapa, é quem vai ser o escolhido, que partido vai ficar com A, B e C. Porque até você chegar na formação da chapa, gente, é muita reunião, é muita especulação. 2022, por exemplo, a eleição para o governo do estado aqui da Bahia, sim, era uma loucura, porque como você falou, nunca o slogan da Band News FM foi tão perfeito para a gente colocar aqui. Em um segundo tudo pode mudar. Por exemplo, Otto Alencar dormiu governador da Bahia, candidato a governador, e Jerônimo acordou candidato. Zé Ronaldo dormiu vice de ACM Neto e Ana Coelho acordou vice de ACM Neto. Então, assim, coisas que funcionam na noite, na madrugada. Agora, você tem que ir para campo. Além de você estabelecer as relações para você ter as informações de bastidor e as informações corretas, que você consiga fazer a concatenação. Porque, assim, você colhe de um, colhe do outro e você consegue, diante da sua bagagem, juntar essa peça do quebra-cabeça e já começar a saber como é que está a situação daquele partido, daquela chapa, daquela conjuntura. Sim. Então, assim, a correria maior de bastidor hoje é a pré-campanha. Tem cidades, por exemplo, que chapas não foram nem formadas ainda. E a gente já está assim, no limiar de fechamento de ciclo de convenção, por exemplo. Então, é isso que dá o trabalho maior. E você acertar, principalmente nos furos, nas conjunturas que você opina, você dá. Depois vem a formalidade, que é a campanha oficial. Você começa a acompanhar o horário eleitoral no rádio e na televisão, as entrevistas, as pesquisas, os debates. E a partir dali é que vai começar a rodar a engrenagem da campanha eleitoral, dos bastidores, se o candidato está satisfeito ou não com a equipe de marketing, qual é a tática que está sendo adotada por aquele candidato A e B. Por exemplo,
tivemos a convenção de Bruno Reis, que teve um aceno para o público evangélico. Geraldo Júnior também vai fazer esse aceno para o público evangélico. Quem vai vencer essa queda de braço? Então é isso que o bastidor nos traz. Mas assim, é uma campanha, vamos colocar assim, quando a campanha oficializa, é uma cobertura mais do mais aberta. A pré-campanha é uma cobertura mais do off, do bastidor mesmo, que a gente pena. Mas, de fato, a gente só sossega depois da eleição. Mas quando passa a eleição, começa outro bastidor. Se aquele candidato ganhou, ok. E a formação do governo? E o secretariado? Como é que ficou a posição dele na Câmara? E o presidente da Câmara? No caso dos municípios, quando é no governo do Estado e a Assembleia? Como é que vai ser o secretariado? Etc. e tal. Nunca para. Não para. É uma engrenagem que não para. Agora, Vitor, uma coisa interessante que eu queria trazer para você. Quando você começou a cobrir política, né, ainda novo, estudante de comunicação, esse fenômeno da desinformação, das fake news, ele ainda estava incipiente, né? Eu sei que no interior é um pouco diferente, porque sempre rolou muito essa coisa de boataria, de não sei o que, tinha muito. Mas aqui, nas capitais, no Brasil, de um modo geral, né? Nos grandes centros, né? O que foi que mudou, basicamente, na forma de você cobrir as eleições com essa questão das fake news, né? Qual foi o trabalho que as fake news te deram a mais? Aí dobrou, porque assim, quando a gente recebe uma foto, hoje, tem inteligência artificial que muda a foto. Eu nunca esqueço uma foto que postaram lá, bem lá atrás, do Papa usando um casaco que era de uma determinada marca, que sites deram, eu acho que até o site da Vogue deu para dizer qual era a marca, etc e tal. Depois descobri que foi uma foto gerada por inteligência artificial, mas quem via a foto, até a gente que em tese é mais especialista, que consegue mesmo saber se está tendo uma imagem truncada ali e tal, até a gente, eu não acreditei, assim, que era mentira. Porque quando eu vi a foto, eu falei assim, gente, é o Papa usando esse negócio. Mas aí a pessoa falou, não, perceba isso, perceba aquilo. Aí eu falei, gente do céu, é mesmo. Então, assim, não é tudo que chega que a gente tem que dizer como verdade absoluta. Tem que checar. Dobrou, a gente já faz um trabalho de checagem. Claro que, pelo menos eu tenho esse zelo com as informações que eu passo, que eu coloco nas redes sociais, no meu Twitter, no @VictorDoJornal, também comento na Band ou nos veículos que eu atuo. O trabalho de checagem, ele é fundamental. Não é você dar a informação primeiro, é você dar a informação correta. Se você conseguir dar a informação primeira e correta, lindo e maravilhoso, você conseguiu um furo jornalístico. Agora, tudo pelo furo jornalístico e, na verdade, depois nada se concretizar, você joga sua credibilidade, como diria Dona Armênia, na chão. Então, é isso que acontece. Então, você tem o seguinte, a era das fake news eu acho que o pior dessa era das fake news, da desinformação, é o pós-verdade. Porque, gente, você está dizendo por A mais B que aquele fato aconteceu. Por exemplo, eu ouço de um político A que está chovendo. E eu ouço de um político B que não está chovendo. Converso com os dois. Mas minha missão é abrir a janela e ver se de fato está chovendo ou não está chovendo. Então, o jornalista de política não é só dar espaço, a isenção vem, não é só dar espaço para todos. É você também saber o que é desinformação, o que é fake news, separar o joio do trigo, que é uma missão nossa de muito tempo. Então, é a desinformação. Você está dizendo, por A mais B, que você checou e rechecou aquela informação. Mas tem gente que não acredita. Tem gente que acha que é mentira do jornalista, é mentira do veículo de imprensa. Só que, no fundo, quando a porca entorta o rabo, são os grandes veículos de comunicação hoje, os grandes jornalistas que atuam com credibilidade, que são recorridos na hora de confirmar ou não a informação. Então, é um paradoxo que é surreal. Então, eu acho que a pós-verdade vem para amplificar ainda mais o nosso trabalho, para tentar amplificar no sentido de redobrar o nosso trabalho, no sentido de mostrar por A mais B e tentar frear ela junto com a desinformação, porque acaba sendo também um processo de desinformação quando você diz, você está usando aqui um vestido rosa,
na imagem aqui. A pessoa está vendo o vestido rosa? Não acho que é um vestido rosa. Você está mentindo que é um vestido rosa. Gente, é por A mais B o vestido rosa. Então, isso que eu acho que é uma dificuldade hoje do nosso dia a dia. De você lidar. A gente já teve programas, para quem está nos assistindo, a gente já teve programas específicos aqui para falar de pós-verdade, né? E para você que ainda não pôde assistir, basicamente aqui falando, a pós-verdade é aquele fenômeno de as pessoas quererem acreditar nas mentiras, né? Sim. Nos fatos que não existem. Então, por mais que ele, que é exatamente o que ele está dizendo, por mais que ele prove que tal fato é mentira, sempre vai ter alguém para dizer, não, mas é verdade, você que é um jornalista comprado, um jornalista isso e aquilo. Então, assim, e é complicado realmente a gente trabalhar com isso, porque, tipo, é como se o nosso trabalho não valesse nada, né? Como se... Mas, por outro lado, também, Vitor, a gente não pode travar por causa disso, porque são outras questões, São né? outras questões. Outras questões que envolvem questões ideológicas, isso. políticas, Exatamente. de crenças, são outras questões. Sim. Então, isso também não vai impedir a gente de continuar trabalhando. Graças a Deus, nós temos uma maioria da população soteropolitana, baiana e brasileira que confia no trabalho do jornalismo e se pauta, assim, recorre ao jornalismo para poder confirmar os fatos. Sim. Fato, ponto. Não adianta. Se sai uma notícia de algum perfil de Instagram ou do Twitter, tem pessoas, e eu chancelo o que essas pessoas fazem, só acreditam quando sai no veículo confiável. Exatamente. Várias pessoas já chegaram para mim e falaram assim, não, eu vi tal notícia de bastidor em tal lugar, mas quando você publica eu sei que aconteceu, eu sei que é verdade, eu sei que está acontecendo. Então é a credibilidade, a marca que vem do veículo, do peso do veículo, que aí pode ser pode ter um canal de Instagram, um perfil de Instagram que tenha credibilidade, que quando dá a notícia está reafirmado. Por exemplo, eu mantenho um perfil atualizado no meu Twitter, que hoje é X, né? Sim. Que eu compartilho opiniões, um pouco da vida pessoal, mas majoritariamente informações políticas. Então, assim, já criou uma rotina em determinadas pessoas e colegas jornalistas também de usar aquele perfil também como fonte de informação. Então, a gente como jornalista também é um pouco marca. Sim, sim. É um pouco marca. Tudo bem que o jornalista, ele acaba ganhando o sobrenome do veículo que ele trabalha. Eu acho que o maior desafio do jornalista é não ficar refém do sobrenome ser o veículo que ele trabalha. Quando você passa a ser reconhecido pelo seu nome, principalmente no campo da política, é porque você consegue perceber que você ganhou notoriedade e credibilidade naquela... Que aí você pode ser Isabela Garrido, não Isabela Garrido só da TV Câmara, ou Isabela da TV Câmara. Quando você se torna, não, Isabela Garrido, sei quem é. Já é o sucesso da marca. Porque jornalista só tem isso. Aprendi com o Malu Fontes na faculdade. Jornalista só tem texto, nome e imagem. Texto, nome, imagem. Texto, saber falar bem, saber escrever corretamente, saber conjugar um verbo, que é o que a gente espera, que a gente lida com palavras, seja escrita, seja falada. Imagem, da forma como você... Eu não vou chegar... Primeiro que eu não vou nem entrar numa Câmara de Vereadores com uma sandália de uma bermuda. Eu tenho que saber chegar nos lugares onde eu vou frequentar como jornalista. E imagem. Texto, nome. Seu nome é sua marca. A marca do jornalista é o nome dele, o nome e sobrenome. Então, se você não cuidar disso, isso vale para o jornalismo político, principalmente. Sim. Se você não zelar por isso, você entra em desgraça, profissionalmente falando. É isso. Então, você que está aí nos assistindo, vamos dar um rápido intervalo, Vitor, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. A gente vai falar um pouco mais sobre esses bastidores e falar um pouco também sobre algumas situações que acontecem durante as coberturas de eleições. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Sala de Imprensa. Hoje a gente está batendo um papo aqui com Victor Pinto, falando sobre jornalismo eleitoral. Victor Pinto é apresentador da Band Bahia, né? Apresentador também da Rádio Excelso, faz cobertura política desde muito novo, desde quando começou, antes de começar a sua carreira de jornalista, e também atua como colunista em diversos veículos aqui de Salvador, sempre falando de política. Victor, eu queria que você falasse um pouco da sua impressão, porque assim,
o senso comum, né? A gente costuma dizer que a população, de modo geral, não se interessa muito por política, né? Você hoje tem um programa que eu acredito que seja, assim, um formato muito, um pouco inovador, assim, porque você fala muito de política, a gente tem poucos programas locais falando exclusivamente, não exclusivamente você falou que traz notícias, mas majoritariamente de política, né? Como é que você sente isso? Você sente que, de fato, a população, a maioria da população, ela não tem esse interesse, você fala muito para um nicho e para os políticos, ou não? Você vê isso desmentido no seu dia a dia? Olha, eu me surpreendo quando eu estou na rua e alguém me para e fala: acompanhe seu programa todo dia, viu? Porque eu sempre acho, nessa concepção, que o jornalismo de política, ele é nichado. Basicamente, é quem gosta, consome política, é quem vive de política, são os próprios políticos que consomem. Mas você tem uma parcela da população que não tem a vivência diária, diretamente com a política, mas que gosta de acompanhar, que são apaixonados por política, que gostam de saber dos bastidores. O Boa Tarde Bahia, que é o programa que eu apresento, vem para furar essa bolha. Se você pega outros estados do Nordeste, você tem programas na TV aberta que falam sobre política, de bastidores da política. E a Bahia, que é um estado pujante, politicamente falando, inclusive no aspecto nacional, não tem um programa de televisão na TV aberta que falava sobre política abertamente, de Política você receber local, política local, principalmente, de você receber o vereador e saber por que vereador, você bateu boca com aquele outro vereador. E aquela história de você sair de um partido e ir para o outro. Isso não é um contrassenso? O ouvinte, o telespectador, poder mandar mensagem para o WhatsApp do programa e a gente transformar isso numa pergunta. Isso não acontecia. Ficava restrito o noticiário de política em quê? A televisão sempre foi muito pobre nisso daí. Ficava apenas na campanha eleitoral, ou quando tinha uma votação de um projeto polêmico, ou de uma informação polêmica, ou a visita de um grande expoente político em solo baiano, só. O conceito do Boa Tarde Bahia vem com dois aspectos. Primeiro, com essa inovação de você botar o noticiário político no cotidiano, e o outro aspecto de inovação é um programa multiplataforma, porque é transmitido TV, rádio e YouTube ao mesmo tempo. Sim. Então, você quando fala, você fala para 3 públicos diferentes: o telespectador, o ouvinte e o internauta. O jornalismo de política ele é muito forte no rádio, porque você tem a concepção do nicho das rádios, as rádios nichadas, nos jornais impressos e nos sites de notícia. Os sites, inclusive, avançaram bastante numa área que por muito tempo o jornalismo impresso dominava. Hoje os sites estão bem... Tem vários sites, inclusive aqui no estado da Bahia, hiper especializados em cobertura política. Mas na TV, aquele momento, aquele horário que você pudesse sintonizar e assistir algo sobre política, você ficava refém desses períodos. Por quê? Vamos lá. Porque, de fato, política não é algo que gera uma audiência de massa para o telespectador. Que eu acho que a audiência faz parte do contexto da televisão. Mas a Band tem um outro propósito. Na linha editorial que ela tem, de cobertura política mais incisiva, quando ela mantém, por exemplo, nacionalmente um programa Canal Livre, que é um programa aberto de debates, que não necessariamente é de política, mas por diversas vezes, e pela maioria das vezes, é com político composto o debate do Canal Livre, por exemplo. É um veículo que tem a Rádio Band News, que tem uma presença constante, latente da política, a Band News TV também. Então, já tem uma tradição da Band de ter uma cobertura política forte. E traduzir isso para a TV aberta, e quando você tem isso para fazer no local, porque também não é fácil. Você tem um programa diário, de segunda a sexta, que necessariamente você leva os bastidores, mas sustenta também ele com entrevistas, com fontes que você de alguma forma tem que trazer um tema interessante para o telespectador assistir ou para que esse tema repercutir. Não é fácil. É um desafio, mais um desafio que veio para mim
nesses 2 anos completos de Band Bahia. Não é uma tarefa fácil, mas assim, acho que cada vez mais a população está se inteirando melhor e maior sobre política, tem buscado acompanhar mais o noticiário, principalmente um público mais jovem. Quando a gente bate um recorde na eleição desse ano de ter um aumento de 52% de um público de 16 e 17 anos que tirou o título de eleitor comparado ao ano passado, isso mostra que o jovem está antenado, porque ele não tinha a obrigação de tirar o título, ele tem a obrigação de tirar a partir de 18. Mas você tem um aumento de 52% de uma eleição para outra. Isso é gratificante para quem gosta da política, quem consome política, quem faz o jornalismo político e principalmente quem defende o processo democrático, defende a democracia. Que esses jovens vão ser eleitores pelo tempo médio de vida deles para sempre, assim, para depois. Para sempre, vírgula. Uma única certeza na vida é a margem. Vai ser um longo período que ele vai ser eleitor. Então ele já começa a se enturmar e saber que o processo eleitoral é importante porque mexe com o preço do pãozinho, com o preço da passagem do buzu, com o valor da gasolina, com um projeto de lei que é debatido, que fica uma queda de braço STF, Congresso, para o STF não legislar, porque teve brecha da lei por parte do Congresso. Tudo isso vai impactar o dia a dia das pessoas. Então, por isso que eu digo, o jornalismo de política é como se fosse um jornalismo de relação de poder. É de quem consome política, economia e justiça. Sim. E você falou uma coisa interessante, porque, de fato, é uma crítica que eu já fiz aqui no programa, né? E sempre eu estou ouvindo as pessoas falarem também, o jornalismo local, ele cobre muito pouco de política. A gente tem uma Câmara e uma Assembleia Legislativa que explode notícia todos os dias aqui. E a gente só vê mais matérias quando tem essa coisa que você falou, na campanha eleitoral, um projeto polêmico. Uma confusão. Ou um artista recebendo uma medalha. Pois é. Aí vem as TVs cobrirem aqui. E eu acho que isso também contribui para o desinteresse da população também, né? Porque é um assunto que está relegado para segundo plano, acaba na cabeça das pessoas ficando também. Muitas pessoas acham que o advento, aquele negócio da teoria apocalíptica da comunicação, que um veículo vem para destruir o outro, a internet veio agora para terminar de destruir tudo. Sim. Gente, a televisão aberta tem uma força ainda pulsante, gigante. O rádio ainda, nesse trânsito infernal que a gente tem de Salvador, por exemplo, ele é muito forte. Interior do estado, que o diga, mais ainda. Os sites de notícias têm sua parcela de contribuição? Tem, mas cada veículo tem sua importância e a TV ainda atinge as massas. Então, quando você realmente pauta um determinado assunto, você entra na que a gente aprende na faculdade também, na teoria do agendamento. Você incita as pessoas a debaterem aquele tema e falarem sobre aquele tema. O processo eleitoral ele vai ser mais denso quando, de fato, começar o horário eleitoral no rádio e na televisão. É que o povo acorda para a vida e diz assim, está chegando a eleição, eu vou ter que escolher um representante, na sua grande maioria. Mas tem uma parcela aí, principalmente antenada, que acompanha, que já está debatendo, discutindo, principalmente os líderes de opinião, que já começam a movimentar esse tabuleiro e lembrar que uma eleição nunca é desconexa da outra. Ou tem uma repercussão da eleição que passou, por mais que ela seja estadual, no caso nosso agora como municipal, ou vai ter a conexão estabelecida com a futura. Então, a gente também tem um pouco, o jornalista de política, Bela, um pouco de Madame Beatriz. Madame Beatriz, para quem não conhece, era uma famosa adivinha que tinha aqui em Salvador, que já vi registros dela históricos, matérias antigas, de Madame Beatriz, tinha bola de cristal, adivinhava o futuro. E aí, quando a gente fala de Madame Beatriz, é um pouco disso. A gente tenta já prever movimentações no campo da especulação e deixar isso claro. Não é verdade absoluta, é uma especulação. Magalhães Pinto dizia, política é igual nuvem. Agora está de um jeito, daqui a 10 minutos, 15 minutos pode estar de outro. Mas passar o aquecimento daquele momento, a quintura do processo político daquele momento. É um desafio. Né? É um desafio grande. Agora, Vitor, vocês fazem... A Band, o destaque dela é a questão do debate, né? Os debates eleitorais. Esse ano você vai participar dos debates? Vou participar. A gente vai ter esse ano uma inovação, que é a Sala Digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes com a Google. E a gente vai poder ter noção como é que está as pesquisas do Google durante o debate. Qual é o candidato mais pesquisado, qual é o tema mais pesquisado. Aí a gente vai ter essa sala digital, inclusive uma das perguntas do debate
vai ser surgida dessa sala digital ao longo do debate. E eu vou ter a alegria de capitanear esse projeto. O debate vai ser mediado por Carol Rosa e eu vou estar no antes e no depois do debate, fazendo a sala digital e fazendo depois as análises, os comentários do desempenho dos candidatos. Que ótimo. Sim, você falou uma coisa interessante aí, que a TV aberta, ela tem ainda muita entrada na vida das pessoas, né? Ela ainda tem uma audiência muito grande, por mais que a gente viva aqui na nossa bolha, dizendo, que nada, hoje em dia todo mundo é Netflix, é TV fechada e tal, mas ainda a maioria da população ainda assiste TV aberta. E aí, uma coisa que eu sempre fico me perguntando quando eu vejo os debates, né? As emissoras, elas costumam chamar os candidatos que têm uma representatividade nas bancadas, né? No caso da eleição de prefeito, vocês vão convidar os candidatos que têm vereador eleito, não é isso? Não, são os deputados federais e senadores. Que tem por base o Congresso. Tem por base o Congresso. E aí, você sempre tem aqueles que são minoritários, né? Aqueles candidatos que estão lá na rabeira, como chama, que nunca são convidados para os debates. Aí, isso não é uma regra, né? Se vocês quiserem, vocês convidam, porque não é uma proibição, né? É só um critério, né, estabelecido ali, mas não é uma proibição. E aí, eu queria saber de você, Vitor, quando a gente chama, por exemplo, os 3 primeiros candidatos, né, os que estão mais bem colocados na pesquisa. Hoje em dia a gente tem Bruno Reis, Geraldo Júnior, que não tem pesquisa ainda, né, mas... Pesquisa tem. Já tem pesquisa? Já. Pronto, Bruno Reis, Geraldo Júnior e Kleber Rosa. Você faz um debate com esses 3 e você deixa de chamar, por exemplo, Giovanni D'Amico, você deixa de chamar Vitor Marinho e tem uma moça, Eslane Paixão. Esses 3, eles não são muito conhecidos da grande população. Se você colocasse esses 3 na TV aberta, você estaria oferecendo mais essa opção para essas pessoas, né? Nunca passou na cabeça de ninguém se chamar essas pessoas, por que não chamam? Por exemplo, vou dizer no parte da gente, da Band. Nós vamos ter o espaço para todos, não no debate. O debate vai ser algo extremamente específico, seguindo o que é a lei eleitoral, isso está na lei eleitoral. Mas ela não proíbe você de chamar Ela não outros. proíbe, mas assim, estrategicamente falando, e até para não deixar o debate mais enfadonho, para que a pessoa também não mude de canal e não assista, quanto mais dinâmico for o debate, melhor. Então tem muito a ver com a audiência também, essa também, escolha. Claro que sim. Mas assim, se a lei faculta, eu acho que segue-se o que está na lei. Mas, por exemplo, o Boa Tarde Bahia, que é o programa que eu apresento, vai entrevistar todos os candidatos. Todos os 6. Isso é ótimo. Com o mesmo tempo. O mesmo tempo, a gente sempre já fez isso na eleição passada, com os candidatos a governador e os candidatos a senador. O mesmo tempo que a gente vai dar para Bruno Reis, Geraldo Júnior e Kleber Rosa, é o mesmo tempo que a gente vai dar para Vitor Marinho, Eslane Paixão e Giovanni D'Amico no Boa Tarde Bahia, que é o programa que é transmitido na Band News FM também, que aí você já contempla um combo, né? Quando você fala no Boa Tarde, você fala para 2 veículos, como também no jornalismo de bancada lá nosso, que é o Band Cidade. Todos vão ter o mesmo espaço. É diferente de outros veículos que só dão um trechozinho, diminui o tempo. Mas não, a gente vai fazer isso, porque acho importante. Mas no sentido do debate, da logística do debate e da concorrência real do debate, os 3 mais bem posicionados é o que o povo quer ver. É que a pesquisa está dizendo. É isso, é porque quando você parte dessa premissa, você acaba meio que aumentando o abismo entre o primeiro e o último. Você tem pessoas que estão em partidos nanicos, por exemplo, mas que figuram bem em determinadas pesquisas, por exemplo. Não é o fato do partido ser representante ou não que você vai ser. Eu garanto que se tivesse uma pesquisa mostrando que um candidato A ou B de um desses partidos que a gente chama, eles não gostam, mas a gente trata assim, de partidos nanicos, estivessem mais bem posicionados, óbvio que haveria o convite, porque haveria o apelo também para que as pessoas assistissem mais esses debates. Então é muito uma questão de audiência de audiência, de logística, de você conseguir fazer um debate mais solto. Um exemplo, o debate da Band desse ano vai ser muito mais fluido. Vai ser muito mais sem amarras, porque só são 3 candidatos. É algo que vai acontecer também, por exemplo, em outras cidades, como Feira, como Conquista. Vai ser um debate mais fluido, porque o número de candidatos é reduzido. Tem capital do Nordeste brasileiro que são 10 candidatos. Como é que você faz um debate na TV aberta com um tempo com 10 candidatos? De fato, Então, por isso que a Justiça Eleitoral vem também para estabelecer, realmente faz o debate com aqueles que são mais competitivos no jogo do xadrez eleitoral. Ponto. Porque eles também não têm tempo de horário eleitoral.
eles não têm no rádio. Isso é da própria legislação eleitoral. Que traz essa série de distorções E aí... E que acaba desfavorecendo, muitas vezes, quem por não A está no mais poder. B. É também uma situação de partidarismo. Sim. Gente, você tem 30 partidos políticos no Brasil. São 30 ideologias diferentes que Não. existem no Brasil. Não. Tem partido que é balcão de negócio. Não estou dizendo que é o caso desses daqui que a gente está falando de Salvador, não. Estou falando de uma maneira geral. Tem partido que é balcão de negócio. Então, assim, tem um livro chamado Como as Democracias Morrem. Maravilhoso. Ele trata, lógico que é baseado numa concepção norte-americana. Os autores são norte-americanos. Esqueci agora o nome deles aqui, me deu um branco. E eles falam que a grade de proteção da democracia são os partidos políticos. Isso numa concepção norte-americana que você tem republicanos e democratas. 2 partidos. São 2 partidos. Eu acho lindo o pluripartidarismo. O que a gente tem hoje que é garantido pela nossa Constituição. Que essa pluralidade, você não ficar refém só de um lado ou do outro. Isso é perfeito. Só que tá demasiado. Tá demais. Porque você não tem 30 ideologias diferentes. Então, assim, você pode ter o fortalecimento dessa... Mas, assim, você, como jornalista aí, por isso que eu fiz a crítica, por isso que eu não concordei com o que eles botaram. Eu não vejo os partidos políticos brasileiros como as grades de proteção da democracia brasileira. Não mesmo. Entendeu? Não é. Eu prefiro dizer que a imprensa é mais grade de proteção da democracia, que, queiram ou não, o STF é mais grade de proteção da democracia hoje, no contexto que a gente vive no Brasil, que é dos próprios partidos políticos. Então, é uma questão de concepção partidária, é uma questão de concepção de fortalecimento da sua sigla. O PSOL também, até outro dia, era um partido nanico, que não tinha nem condição de participar do debate. Hoje é um partido bem centralizado no campo da esquerda e que tem legitimidade para poder ter horário eleitoral. Lógico que não como outros, mas tem sua representação. Outra questão é porque tudo é embasado nas leis eleitorais com o Congresso, a Câmara Federal. Porque como ali é a legítima representação da população, é a partir do número de deputados que você vai ter tempo de televisão, que você vai ter fundo partidário, se você vai ter direito ou não de participar de um debate, por exemplo. Isso aproxima às vezes mais... inviabiliza a logística do debate para ter um debate mais rico, vamos supor. Sim. Mas isso acaba favorecendo. Tipo, quem está no poder, ele vai continuar no poder, porque ele tem ao dispor dele, né? Concordo. As mídias, o horário eleitoral, enfim. Quem está no poder, tradicionalmente, já tem um favorecimento porque ele tem um recall natural de quem está sentado na cadeira. Porque todo problema que tem na cidade, o prefeito é entrevistado, o prefeito dá uma opinião sobre. Todo problema que tem no estado, o governador fala sobre. A gente viu isso, por exemplo, na pandemia. A gente teve Léo Prates que foi secretária de saúde todo dia. Criou-se uma questão de Léo Prates e conseguiu se eleger deputado federal. Fábio Vilas Boas também tentou, não conseguiu se eleger, mas tentou se tornar deputado federal diante dessa visibilidade. Porque, tradicionalmente, já aparecia ali, era uma imagem conhecida da população. Quem está sentado na cadeira tem essa benesse, já sai na frente no processo eleitoral por causa disso. Mas enquanto tiver o Instituto da Reeleição no Brasil, vai ter essa disparidade que já começa o jogo bem lá atrás do campo da oposição. Sim. E essa coisa de trazer todos os candidatos de forma igual, isso é muito bom, que a Band está fazendo, que é uma coisa que nem toda a TV faz. Não. Aqui na TV Câmara a gente faz também, no programa Coletiva. Faz, todos os candidatos têm um programa dedicado ao mesmo tema. E é importante para que isso chegue na população, para que a população consiga perceber que não tem somente, né, aqueles 2 candidatos que estão na frente. Porque hoje em dia está assim, as pessoas chegam para mim e dizem, você vai votar em quem? Esse votar em quem é Bruno Reis ou Geraldo Júnior, porque só tem esses 2. Entendeu? Então, quando você fala, gente, mas tem outros candidatos. E a mesma coisa tem acontecido muito no cenário federal, né? Agora, a polarização Lula e Bolsonaro. Você acha, Vitor, que essa polarização que acontece no cenário federal, ela, de certa forma, ela se repete aqui no cenário local, na Bahia? Ou você acha que a coisa é mais amena, em termos de governo de estado, de prefeitura também em Salvador? Acho que é mais amena. Sim. É mais amena. A polarização nacional, tradicionalmente, ela não, pelo menos aqui em Salvador, ela não tem ditado a forma como o eleitor vai conduzir o seu voto. Sim. Mas para o governo do estado, dita. Para o governo do estado, a disputa presidencial tem muito mais interferência na eleição de governo do estado
Porque, lógico, é uma mesma eleição, Sim. você vota para governador e para presidente na mesma eleição, do que para prefeitura. E isso não é Victor Pinto que está falando, não. É a história que nos mostra. A história nos mostra isso. Nem nos tempos áureos, por exemplo, de Lula, surfando na popularidade no seu segundo mandato, conseguiu eleger Nelson Pellegrino prefeito de Salvador. É mesmo. Foi João Henrique e Assemineto. Então, assim, não interfere. A polarização nacional, ela, assim, tem se criado um certo receio, porque ela está muito odienta. É um discurso de ódio. Sim. Tem um livro de Leandro Carnal chamado Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia. Gente, Leandro Carnal parece que ele era um profeta quando ele escreveu esse livro, porque foi antes do processo eleitoral de 2018, antes dessa polarização que a gente vê. A gente vota movido pelo ódio. É o voto útil do ódio. E eu vou votar em Bolsonaro porque eu odeio Lula. Eu vou votar em Lula porque eu odeio Bolsonaro. Não se coloca em prática um pensamento de projeto de partido, projeto de governo, campo, como é que está a situação do meu país ou do meu estado. Na eleição municipal tem outras nuances que entram. Quando você tem um interior muito pequeno ou de médio porte, essa polarização ela é acirrada. Sim, é mesmo. Mas ela é acirrada por quê? O emprego na prefeitura. Tem interesses muito pessoais. Muitos pessoais. O emprego na prefeitura, o carro que roda alugado, aquele prédio que é alugado para a prefeitura ou para a Câmara de Vereadores. E aí a briga de família, briga histórica de família, uma de um lado, outra do outro. E isso é a polarização municipal. Mas não é uma polarização do campo ideológico, como a gente vê numa discussão federal, por exemplo. Acho que no campo municipal são os problemas da cidade somados a essa questão de emprego, se o meu filho vai virar um secretário, rola, é muito comum a constituição do voto na eleição municipal permeando isso daí. Mas eu não vejo uma polarização como é a polarização federal, numa eleição municipal, por exemplo. São outras nuances, outra forma de conduzir o processo. É isso. Agora, Vitor, para a gente finalizar, que a gente já está aqui com um tempo, infelizmente, né, bem curto, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha que é a sua missão enquanto jornalista político perante a população, né? O que você acha que é o seu dever e se você tem alguma forma, alguma estratégia para tentar chegar mais maioria das pessoas, né? Que são aquelas pessoas que, teoricamente, não têm muito interesse, que não ligam muito, só ligam no ano de eleição mesmo, enfim. Eu sou um chacrinha reverso. Chacrinha dizia que ele não veio para explicar, ele veio para confundir. Eu não vim para confundir, eu vim para explicar. É um tema que é caro, é um tema que é muito importante as pessoas terem esclarecimento sobre ele. Principalmente, por exemplo, justiça. Eu também na função como advogado, na hora de falar sobre justiça, não usar o juridiquês, porque a população não entende o juridiquês. Entendeu? É esmiuçar, é você poder informar de maneira simples, correta, tudo que está acontecendo à sua volta. Quando eu vou falar de um projeto de lei e da tramitação de um projeto de lei, que eu falo que passou pelas comissões, foi aprovada a urgência de um projeto de lei. Eu que vivo o processo legislativo, eu sei o que é a urgência de um projeto de lei. Mas quem está ouvindo do outro lado, o que é aprovar a urgência do projeto? O projeto foi aprovado ou não foi aprovado? Não, foi aprovado a urgência. Por que foi aprovado a urgência? Não, porque tem todo um trâmite no processo legislativo, que você apresenta o projeto, passa pelas comissões, para depois ter os pareceres, e aí se é aprovado nas comissões, vai para o plenário, do plenário é foda. Quando aprova a urgência, pula as etapas e vai direto para o plenário. Então, é tentar explicar, por exemplo, o que a gente tem vivenciado agora são as convenções partidárias, não são as convenções eleitorais. Partidárias eleitorais, mas assim, não é um ato oficial de campanha. Por que a convenção partidária? Por que o candidato não pode pedir voto na convenção? Porque é uma convenção de partido. É o partido que se une para chancelar aquele... É tentar explicar. Eu acho que minha missão é essa no jornalismo político. Desvendar o véu dos bastidores, porque o bastidor é o que é a ponta do iceberg do que é a política.
Sim. É a ponta do iceberg do que é a política, desvendar esse bastidor, explicar esse bastidor e explicar esse assunto sério e tão complicado para a vida da população, para que ela entenda, saiba, e saiba também que isso tudo é o que mexe no seu processo de escolha do seu representante. Porque eu sou um apaixonado pela democracia, eu tenho, parafraseando Ulisses Guimarães, eu tenho nojo da ditadura, eu tenho nojo de autoritarismo. Eu acho que a democracia que a gente tem é muito bela, que permite a gente estar aqui falando sobre o próprio jornalismo político e criticando ele sem medo, do que num processo autoritário em que você tem que ser regrado naquilo que você tem que falar. Mas não podemos confundir liberdade de expressão com falta de responsabilidade daquilo que você fala. Então tem muita gente que está confundindo as bolas aí, achando que tudo que ele fala, que ele pode dizer, é liberdade de expressão. Tem todo o limite também. Então você tem que ter o respeito. E a Constituição também garante esse respeito, garante essa lisura. Então nesse processo, eu acho que é isso. Eu hoje, como um defensor da democracia que sou, acho que faço questão de pontuar isso, desvendar os véus dos bastidores e explicar. Sim. Não confundir e explicar. Sim, isso é importantíssimo para você que está dentro de um veículo de massa, né, uma TV aberta, você ter essa visão de convocar, né, de chegar, aproximar. Né? Eu tento fazer meu papel. Não, mas você consegue. Uma gota no oceano. Você consegue. Você tem essa coisa de envolver, né, a gente na conversa, isso é ótimo. E o fato de você estar dentro de uma televisão aberta, isso ajuda muito a trazer esse assunto que às vezes é pouco digerível, né, para a população, e você trazer isso para perto. Isso é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigada pela nossa entrevista. Muito bom ter você aqui hoje. Obrigado pelo convite. E assim que for chamado, eu vou fazer a máxima do foram me chamar, estou aqui, o que há. Que bom que você tem essa entrada aqui com a gente. Que é bom que a gente tem essa moral com você, né, na verdade. Gente, infelizmente o programa de hoje, ele chegou ao final. Mas fique ligado na programação da TV e da Rádio Câmara para você rever esse e outras edições do Sala de Imprensa. E aqui vai um aviso importante. Por conta das regras eleitorais, o canal da TV Câmara no YouTube está temporariamente fora do ar. Então, até outubro, você não vai poder rever os nossos programas lá no YouTube. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que depois que as eleições passarem, o canal volta e todas as edições do Sala de Imprensa, de todos os outros programas da TV, estarão lá para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Obrigada pela sua companhia, um abraço e até o próximo Sala de Imprensa.